Olá pessoal, eu sou a professora Gladys e nessa videoaula nós vamos trabalhar a unidade 2, aula 4. A aula 4 dessa unidade, ela trabalha a questão do alinhamento e planejamento de recursos humanos. Então, o planejamento de recursos humanos, ele tem que naturalmente estar alinhado ao planejamento da instituição, né? O planejamento estratégico. Então, a premissa primeira do planejamento de gestão de pessoas é o alinhamento ao planejamento estratégico, certo? Então, eu não quero ser repetitiva, mas é para focar muito essa questão do alinhamento. Então, o planejamento, o RH é muito estratégico para a empresa, né? Então, ele não pode caminhar sozinho. Ele é um staff, ele é uma área que apoia toda a instituição, né? Porque ele, por meio dos seus subsistemas, ele respalda todas as ações da empresa. Então, nessa aula, a gente vai falar, além do alinhamento, que é uma premissa primeira, né, do planejamento, a gente vai falar do como trabalhar o planejamento de RH, certo? Então, como eu disse, ele tem que estar alinhado às metas, objetivos e valores estratégicos da organização. Então, trabalhando de uma forma conjunta e alinhada, evidentemente. Muito bem. Então, o que é planejamento de RH? O planejamento define, né, detecta e analisa as necessidades organizacionais de e dos recursos humanos. Por que eu coloco de e dos recursos humanos? Porque é a necessidade de contratar pessoal e da necessidade de trabalhar com as pessoas que já estão dentro da organização. Então, isso é a função, então, do planejamento de RH, certo? E sempre de acordo com o alinhamento organizacional. A gente já falou até nas nossas disciplinas, no nosso fórum, tal, da questão da análise ambiental, da situação ambiental. É uma das atribuições, evidentemente, do planejamento de RH. Então, ele não trabalha de forma isolada, né? Ele tem que fazer uma análise do ambiente, seja ele interno ou externo. Existem várias ferramentas para fazer essa análise. Uma delas é a análise SWOT, que ela faz o quê? Ela analisa, né, os fatores positivos e os fatores negativos. Dentro de um ambiente interno, que seriam as forças da organização, as fraquezas, né, que seria o fator negativo, e os fatores externos também, né, que é identificação de oportunidades e as ameaças externas à organização. Então, esse alinhamento, essa análise da situação ambiental, ela vai, de alguma forma, balizar as ações e as propostas, né, dentro do setor de RH. Muito bem, então essa informação, essa análise, ela traz uma informação competitiva. Quer dizer, onde minha organização está em termos da concorrência? Quer dizer, como que está o meu concorrente? Quer dizer, quais são as tendências? Quais são aquelas ameaças? Eu estou preparado internamente, a minha empresa, a minha organização, ela está num cenário positivo? E assim por diante. Então, toda essa informação ela vai respaldar as ações futuras, que a gente vai chegar lá no nosso último slide, e ver quais são as ações empreendidas, né, pelo setor de RH. Então, outra função é a questão do suprimento de RH para o equilíbrio futuro. Ou seja, você faz uma análise daquela necessidade de reposição, quer dizer, será que eu vou ter funcionários, por exemplo, se aposentando, ou vão ser demitidos, ou vai ter uma redução significativa do meu contingente de pessoas, tal. Então, você faz essa análise do equilíbrio, né, para você manter o quadro em equilíbrio, né, evidentemente. Então, vai ter ampliação, redução, e assim por diante. Também trabalha com a previsão de necessidade de pessoal. Quer dizer, isso entra aquela questão, a questão do mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. Está havendo equilíbrio? Não tem equilíbrio? Mudanças tecnológicas, quer dizer, o que está acontecendo? Eu estou, por exemplo, contratando um software, algum recurso tecnológico que vai substituir mão de obra, vai substituir pessoal. Então, eu tenho que pensar que, junto com esse software, eu vou ter que provavelmente contratar pessoas especializadas naquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho que dispensar pessoas que até então faziam aquele trabalho manual. Então, isso tudo também é uma previsão, né, evidentemente, e é uma função
do planejamento de gestão de pessoas. O levantamento de necessidades futuras, ou seja, dentro da minha empresa, dentro do planejamento estratégico da organização, o que acontece? Existem demandas específicas, existem metas a serem alcançadas. Dentro dessas metas, vai haver necessidade de contratação de pessoal? Que tipo de pessoas? E assim por diante. Então, todo esse respaldo às ações estratégicas da empresa, de uma forma geral, é tratada pelo setor de gestão de pessoas, certo? Aí chegamos então no plano de ação. Quer dizer, então a partir dessas informações, a partir desses planejamentos de análise futura, análise do ambiente, situação das concorrentes, etc. Então, a gestão de pessoas, ela faz o planejamento, ela propõe mudanças, ela propõe ações criativas para você desenvolver aquela organização, né? Ela trabalha também a questão da inovação, da flexibilidade da estrutura, então ela propõe ações inovadoras para a organização. Essa é uma das funções importantíssimas do setor de gestão de pessoas. Então, assim, basicamente, o que nós trabalhamos aqui? O alinhamento fundamental com a estratégia da empresa e o planejamento de pessoas, né? Quem está na minha empresa, eu vou precisar de mais, vou precisar repor, precisar treinar, precisar desenvolver e assim por diante. Então, basicamente é isso, gente. As dúvidas, leiam o conteúdo, as dúvidas vocês tragam para o fórum de dúvidas. E é isso aí. Muito obrigada.